Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular a lição dos jovens desta semana, só lembrando que neste trimestre eu estou fazendo as duas recapitulações. Toda semana posto aqui em meu canal pequenos vídeos sobre a lição de adultos, que tem estudado o livro de Efésios, está muito boa, por sinal, e a lição de jovens, que neste trimestre está focalizando o livro de Levítico, muito boa também. Então fica aqui a sugestão, faça como eu, estude as duas lições, estão boas demais, assim você vai ter um conhecimento mais aprofundado de um livro do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, ok? E acompanhe aqui toda semana em meu canal. Se você não se inscreveu ainda, fica aí o convite para você se inscrever aqui no canal, acionar também o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, e se gostar do conteúdo aqui deste vídeo, compartilhe, faça a palavra de Deus chegar mais longe, ok? O tema dessa semana, devoção. Aqui está, inclusive a tirinha da semana. Aqui nós vemos alguém lá do Antigo Testamento fazendo uma oferta, um holocausto, e dizendo para Deus, receba. Depois Jesus, na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, receba para o Pai, para que o Pai aceitasse seu sacrifício pela humanidade. E, finalmente, uma pessoa aqui, já no nosso tempo, oferecendo o coração e dizendo, receba. Está aqui a tirinha que foi concebida pela minha colega Agatha Lemos e que resume muito bem a lição, o tema da lição desta semana, devoção. Antes de destacar aqui alguns pontos que eu sublinhei na lição, deixa eu ler aqui na Bíblia, o Levítico capítulo 1, porque a lição desta semana dos jovens focaliza o primeiro capítulo do livro de Levítico, né? E nós vamos ao longo do trimestre avançar por todo o livro, serão estudos muito bons e imperdíveis. Eu vou ler aqui apenas 2 versos deste capítulo aqui, Levítico 1, que dizem assim. O verso 3 diz: se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. E o último verso, o verso 17, diz assim, o finalzinho do verso: é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O primeiro capítulo do livro de Levítico começa focalizando justamente a oferta. E diz que tinha que ser uma oferta sem defeito, e você sabe por quê? Representa Jesus, o único ser humano que caminhou sobre a terra e não tinha pecado, não tinha uma natureza pecaminosa, portanto, ele era o Filho de Deus perfeito, imaculado, puro. E as ofertas que apontavam para ele, naturalmente, que tinham que ser também, de alguma forma, perfeitas para representar a oferta perfeita que foi Jesus. E aí termina o capítulo dizendo que para Deus essas ofertas eram um cheiro agradável, ou seja, era agradável para Deus fazer essa reconciliação com o ser humano e ver que a pessoa estava ali diante do altar querendo se reconciliar com Deus, querendo ter o perdão de seus pecados. Naturalmente que não eram aqueles animais que perdoariam a pessoa. Tudo aquilo era um símbolo, era uma figura e sombra, como diz Paulo ali em Hebreus, das realidades celestiais. Então, a pessoa sabia que aquilo era uma representação de alguém que viria no futuro, o Messias, portanto, e que traria o perdão real dos pecados. Domingo, mantenha em 100%. Ao ler essa lição aqui, me lembrei de uma história antiga, não sei se você já ouviu, de tão antiga que ela é, mas de quando em quando aí evangelistas e pastores contam essa história do prego na parede, de que um cristão, uma pessoa, ela deu tudo para Deus, né? Aparentemente tinha dado o seu coração, a sua vida para Deus, mas havia esquecido, e a comparação é que a casa dela fosse sua vida. Então ela deu a casa para Deus, mas esqueceu de dar um prego, um pequeno prego ali naquela casa. Um dia ela deu uma festa e chegaram os convidados e entrou também Satanás e pendurou naquele prego uma carne em putrefação, em decomposição, uma carniça, e aquele cheiro tomou conta de toda a casa. Ou seja, nós não podemos, em nossa entrega para Deus, ter áreas não entregues, áreas em que nós mantenhamos ali o pecado acariciado, que nós não dedicamos para Deus. Na verdade, Deus espera que nós dediquemos para Ele tudo que nós somos e temos. Coloquemos tudo nas mãos de Deus, como um sacrifício
vivo, diz Paulo. Nós vamos ler daqui a pouquinho esse texto aqui na Bíblia. Então, a lição de domingo nos faz pensar na importância de termos certeza de que entregamos tudo para Deus. Essa oferta voluntária exigia que o pecador levasse ao santuário um macho do rebanho e o entregasse inteiramente ao Senhor, aquilo que lemos, sem defeito. Os animais aceitos eram gado, carneiro, cabrito, rolinha e pombinho. Depois, mais abaixo, diz a lição assim, que embora muitas pessoas creiam em Deus, algumas querem que ele tenha apenas um controle limitado de sua vida. Preferem que ele esteja envolvido em apenas algumas áreas. Há pessoas que são religiosas só no fim de semana, há pessoas que dedicam apenas parte de sua vida, pessoas que não entregam a Deus, por exemplo, as suas panelas, o seu guarda-roupa, a sua sexualidade e tentam administrar por conta própria essas áreas que são tão importantes, a alimentação, a forma como nos apresentamos ao mundo, a nossa sexualidade. Então o que Deus espera de nós é que nós entreguemos a casa inteira com todos os seus preguinhos. É isso, em resumo. Segunda-feira, compromisso incondicional. O holocausto era a mais antiga e mais importante das ofertas, tanto que, como já vimos semana passada, mesmo antes de haver um santuário em Israel, já havia holocaustos. Veja, Adão e Eva foram cobertos por Deus com pele de cordeiro, então isso pressupõe que houve ali também um holocausto, um sacrifício, que é muito simbólico, muito significativo. A nudez espiritual e física deles foi coberta com a pele do cordeiro. Assim como a nossa nudez moral também é coberta pelo cordeiro quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados. Noé também fez um sacrifício após saírem da arca. Inclusive eu tenho aqui no meu cenário uma arca de Noé, com o arco-íris aqui, o arco do concerto, melhor dizendo, e aqui está a arca. Então, quando eles desceram da arca, Noé ofereceu a Deus um sacrifício, um holocausto, E Abraão também, enfim, até chegarem ao santuário local específico, onde deveriam dali para frente oferecer seus sacrifícios. Cada um revela um aspecto diferente de Jesus, porque são vários tipos de sacrifício. Ofertas queimadas, ofertas pacíficas, sacrifício de manjares, também tinha oferta de manjares, e o olá, que era justamente o holocausto, quando a oferta era totalmente queimada ao Senhor, 100% queimada. A palavra hebraica para holocausto é olá, que significa aquilo que sobe ou ascende, aquilo que sobe para Deus. Ao contrário de outros sacrifícios, os holocaustos eram totalmente consumidos no altar. A única coisa que restava era a pele do animal, mas ela era entregue ao sacerdote, demonstrando mais uma vez o compromisso completo e incondicional da pessoa com Deus. Tudo era entregue. Sem dúvida, Paulo estava se referindo ao holocausto quando disse: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então Deus espera que nós nos ofereçamos como um sacrifício vivo, ou seja, um olá, uma entrega total que sobe para Deus em aroma suave e agradável ao Senhor. Claro, Deus não tem maior prazer do que seus filhos, suas criaturas se entreguem a Ele voluntariamente, sejam seus filhos de verdade, sejam submissos a Deus e a sua vontade, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Deus ficava satisfeito com essa oferta porque era um ato de fé em seu Filho, que viria ao mundo e morreria pelos pecados dos ofertantes. Curiosamente, as 3 primeiras ofertas mencionadas em Levítico são ofertas voluntárias. Deus se deleita com aqueles que doam de coração, está lá em 2 Coríntios 9:7. Então, a nossa entrega não deve ser por medo, por pressão, deve ser voluntária. Quando reconhecemos o que Deus fez por nós, nós nos entregamos ao nosso Deus. Nós voluntariamente cedemos a Deus o nosso livre-arbítrio. É como Paulo se identifica lá em Romanos capítulo 1, preguei sobre isso recentemente, está aqui no meu canal, inclusive, o sermão, se você ainda não assistiu, sobre Romanos 1, e Paulo ali diz que ele era servo de Jesus, servo de Deus. Na verdade, a palavra original é doulos, que quer dizer escravo. Paulo voluntariamente se colocou sob a direção, sob o senhorio de Deus. E Deus espera que nós façamos isso voluntariamente, por amor, liberdade, exercendo nossa liberdade.
Terça-feira, os povos de Canaã também praticavam sacrifícios, mas, ao contrário dos israelitas, acreditavam que o ato de abater um animal trazia grande prazer a seus deuses, proporcionando-lhes uma boa refeição. Esperavam que isso conquistasse o favor ou a bondade dos deuses. Para eles, o sacrifício de animais não tinha nada a ver com expiação de pecados. Infelizmente, essa era apenas uma distorção satânica do sistema original de sacrifícios. Retratar Deus como instável, cruel, ganancioso, devasso e até mesmo sanguinário. Como vimos semana passada, os hebreus tiveram que se... Qual foi a expressão que a lição usou aqui? Satanizar? Não foi bem isso, né? Deixa eu ver aqui de novo. Desaprendendo demonologia, sim, porque sacrifícios oferecidos a deuses, a estátuas, são feitos aos demônios, porque não existem deuses, não existem essas divindades. Então, na verdade, o diabo é que se alegra quando as pessoas, por causa desses rituais e sacrifícios, passam a ver os deuses, ou o próprio Deus, como um Deus sanguinário que precisa ter sua ira aplacada. Nada a ver com isso. Na verdade, o sistema sacrificial do santuário foi estabelecido por Deus para justamente mostrar aos pecadores que a oferta já tinha sido dada e seria dada para eles no futuro por meio de Jesus. Não que Deus precisasse de alimentos para satisfazer sua fome ou para ter sua ira aplacada. É bem diferente, né, a motivação e o sentido dos sacrifícios em Israel, que Deus estabeleceu, daqueles que foram deturpados por Satanás nas nações pagãs. Desde o início, a Trindade previa o horror do pecado e elaborou um plano para salvar a humanidade. O próprio Jesus faria um compromisso incondicional com a humanidade ao entregar sua vida e morrer na cruz pelos nossos pecados. Interessante, aqui também nos relembra, né, de Adão e Eva, quando pecaram, e diz que o próprio Deus realizou o primeiro ritual de sacrifício, como eu mencionei há pouco. Ele ofereceu um holocausto, um sacrifício totalmente queimado, ensinando aos nossos primeiros pais 3 verdades importantes. Primeira, que o pecado é mau e, por fim, leva à dor, vergonha e morte. Segunda, que o Filho de Deus viria um dia, tomaria sobre si a culpa de nossos pecados e sofreria uma morte terrível em nosso lugar. Então, em vez de o holocausto sugerir um Deus cruel, ele simbolizava exatamente o oposto. O próprio Deus, na pessoa de seu precioso Filho, morreria pela humanidade. Terceira, o holocausto era um chamado para se dedicar totalmente àquele que nos entregou tudo o que tinha para dar. O céu deu o que tinha de mais precioso, Jesus, e espera que nós também demos o que temos de mais precioso, o nosso coração, a nossa vida. Quinta-feira, nosso sacrifício queimado. De novo, a lição lembra aqui de João 1,29, que é aquele momento em que João Batista se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus. Quando Jesus veio para ser batizado por João Batista, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles judeus mais atentos que estavam ali por perto, que ouviram isso, certamente devem ter pensado: Cordeiro de Deus, Cordeiros de Deus morrem no santuário. Esse aí vai morrer então? Cordeiros de Deus morrem em lugar do pecador. Esse aí então vai morrer em lugar dos pecadores? Essa identificação de Jesus feita por João Batista era muito profunda e com certeza remeteu a mente dos mais atentos e conhecedores do que acontecia no santuário para aqueles rituais que apontavam para Jesus. Ao longo de todo o primeiro capítulo de Levítico, vemos Jesus representado pelo holocausto. Ele entregou sua vida voluntariamente, era sem pecado e sem defeito espiritual ou moral. Era totalmente puro, interior e exteriormente, e era completamente dedicado a Deus de todo o coração em seu compromisso com o Pai Celestial. Que lição bonita, né? E veja como é importante estudarmos o ritual do santuário. Nós sabemos que esse ritual encontrou seu cumprimento na cruz do Calvário. Não precisamos mais oferecer animais, porque o próprio Jesus já se ofereceu a Deus, já se entregou em sacrifício. Mas quanto mais estudamos o ritual do santuário, mais entendemos que o pecado é algo realmente grave e maligno, mais entendemos que o amor de Deus foi tão profundo a ponto de dar-se
de dar Jesus para morrer por nós e entendemos que Deus quer que sejamos nós também sacrifícios não mortos, porque nós não temos por que morrer por nada no sentido de remir alguém ou salvar alguém. Ele quer que sejamos sacrifícios vivos, ou seja, totalmente entregues no altar de Deus para ser dele e para trabalhar por ele em favor dos outros. Que Deus nos ajude realmente a compreender a profundidade desse pensamento e nos entregar totalmente a ele como sacrifícios vivos. Continue estudando essa lição, ela está muito boa, teremos ainda muitos temas importantíssimos aqui na lição, e você vai perceber como realmente sua compreensão de Jesus e do ministério dele, do sacrifício dele, vai se aprofundar tremendamente. Vamos terminar com uma oração? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição da Escola Sabatina. Obrigado porque ela tem nos ajudado a compreender mais profundamente o significado da cruz e o quão necessário é que nós nos entreguemos no altar de Deus para ser dele e para servir ao semelhante, motivados pelo amor dele, que também se entregou totalmente pela humanidade. Dá-nos a tua paz, Senhor, abençoa as classes de jovens espalhadas por este país, que essa lição seja uma bênção para todas elas. Eu oro e te agradeço tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você e Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.